Salve, nobres e nobresas! Aqui quem fala é Michael José, trazendo mais matemática para vocês. Hoje nós iremos resolver a questão 25 da prova HSME número 42. Lembrando que HSME é American High School Mathematics Exam, que é um provão do nível da OABM lá dos Estados Unidos. São questões acessíveis ao nível médio, mas sempre muito bem elaboradas e que exigem certo raciocínio para a gente conseguir resolver. Convido vocês nesse momento, já que a questão está aparecendo aí em tela para vocês, a pausarem o vídeo e tentarem resolver por vocês mesmos. Logo após isso, faremos uma resolução conjunta. Enquanto isso, eu deixo aqui o apelo para que você conheça nossos outros trabalhos, veja as nossas outras resoluções de questão e agora espero que você já tenha tido tempo de resolver. Vamos proceder à leitura da questão. Se T índice n é igual a 1 mais 2 mais 3 até n e P índice n é igual a T índice 2 dividido por T índice 2 menos 1 vezes T índice 3 dividido por T índice 3 menos 1 vezes T índice 4 dividido por T índice 4 menos 1 até chegar no T índice n dividido por T índice n menos 1 para n igual a 2, 3 e 4, então o valor de P índice 1991 é mais próximo de qual dos seguintes números? Aqui cabe destacar algumas coisas, igual essa nomenclatura Tn, ela é muito comum porque essa soma dos primeiros números naturais, além de ser uma PA, como a gente pode dizer, ela também é chamada de números triangulares, porque eu posso representar essa disposição como sendo um conjunto de números no formato de triângulo. Por exemplo, o T1, que é 1, pode ser representado com um ponto, seria o triângulo de lado 1. O T2 é igual a 1 mais 2, que pode ser representado como sendo um ponto com dois pontos embaixo, formando um outro triângulo. O T3, 1 mais 2 mais 3, um ponto com dois pontos embaixo, com três pontos embaixo. E você observa que você está sempre formando triângulos equiláteros. Então, a gente chama esses números de números triangulares, por isso a expressão Tn. Mas a gente quer encontrar o valor dessa expressão aqui, desse produto deles. E aí o que vamos refletir um pouco aqui? Vamos pensar na seguinte questão. Qual é o valor de Tn? Bom, Tn é 1 mais 2 mais 3 até chegar em n. Como eu falei ali atrás no nosso vídeo, isso é uma PA, ou seja, uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência em que todos os termos derivam dos anteriores ao serem somados de uma mesma quantidade. Ou seja, eu estou sempre somando o mesmo número. Por exemplo, aqui eu comecei com 1, somei 1, cheguei no 2. No 2, eu somei 1, cheguei no 3. E assim sucessivamente até chegar no n. E aí, de acordo com aquela nomenclatura que a gente está acostumado, o primeiro termo de uma PA a gente chama de A1. O número que a gente sempre soma, a gente chama de razão e representa por R. E o enésimo termo, ou seja, o termo de qualquer ordem, a gente chama de AN. Com base nisso, o que eu quero aqui é somar os primeiros n termos. Então, eu tenho a soma dos primeiros n termos de uma PA. Aí, se a gente voltar lá atrás no raciocínio feito pelo Carl Friedrich Gauss, quando era criança, o que a gente vai observar? Que é dali também que a gente tira a fórmula da soma da PA. Se eu escrevo essa soma numa ordem, eu vou ter 1 mais 2 mais 3 até n. Mas se eu escrevo a mesma soma na ordem decrescente, eu vou ter n mais n menos 1, mais n menos 2, até chegar em 1 de novo. Só que, agora, se eu somo as duas somas, eu vou obter o quê? Soma de n com soma de n, duas vezes a soma de n. O que vai ser? 1 mais n, n mais 1. 2 mais n menos 1, n mais 1. E assim sucessivamente até chegar no último termo, que vai ser o quê? N mais 1. E são quantos termos que aparecem aqui? São n termos. Então, eu posso escrever que o dobro da soma dos n termos é n que multiplica n mais 1,
e, portanto, a gente obtém que a soma dos n termos é n mais 1 sobre 2. Aqui, pessoal, só faço o comentário de que essa digressão eu fiz para quem não conhece a história de como que o Gauss determinou a soma dos primeiros números naturais, então a gente repetiu. Mas poderia ser feita de outra maneira aqui. Se a gente lembrar dos estudos de PA, eu posso escrever, por um raciocínio exatamente igual a esse, que a soma dos primeiros n termos é o A índice 1 mais o A índice n multiplicado por n dividido por 2. E aí eu preciso identificar esses termos na minha PA. Qual PA? 1, 2, 3 até n. E nesse caso a gente obteria o seguinte, que o AN é o próprio n, como a gente observa na sequência, dando origem então ao nosso resultado de que o nosso SN é igual a 1, que é o A1, mais n, que é o AN, vezes n, que é o da fórmula mesmo, dividido por 2. Que também leva um nome para a gente, já que essa soma a gente chamou de números triangulares. De posse dessas informações, vamos analisar então agora a expressão que a gente deseja, que é obter esse produto, onde cada elemento, cada fator do produto é um número triangular dividido pelo seu antecessor, ou seja, o T índice K dividido por T índice K menos 1. Eu posso escrever então que o meu produto Pn, que é T2 dividido por T2 menos 1, vezes T3 dividido por T3 menos 1, e assim sucessivamente até chegar em n, ou seja, Tn dividido por Tn menos 1, ele nada mais é, se eu quiser usar uma notação compacta, do que o produto, que aqui eu uso esse símbolo que é uma letra π maiúsculo, de termos que são escritos da seguinte maneira: T índice K dividido por T índice K menos 1, em que o K varia de 2 até n. Essa é a maneira compacta de escrever a expressão que ele deseja. E aí eu vou trabalhar esse termo geral aqui do meu produto, usando as conclusões que eu cheguei. O meu TK dividido pelo TK menos 1, eu vou obter ao substituir o valor que eu calculei aqui para cada K. Então vai ser 1 mais K, que multiplica K, tudo isso dividido por 2. E no denominador vai entrar 1 mais K, que multiplica K, dividido por 2, menos 1. Para simplificar a expressão, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2. E aí o que eu vou obter é exatamente o seguinte: K, que multiplica K mais 1, dividido por K, que multiplica K mais 1, menos 2. Essa expressão no denominador pode ser trabalhada, pode ser simplificada. Vai ficar assim, ó, K que multiplica K mais 1, dividido por K ao quadrado, mais K, que é a distributiva, né? K vezes K ao quadrado, K vezes 1 mais K, menos o 2. Essa expressãozinha aqui, K ao quadrado mais K menos 2, ela pode ser fatorada. E a fatoração dela vai dar o seguinte, ó, K ao quadrado mais K menos 2. Eu preciso ter dois termos que somem mais 1 e multipliquem menos 2. Obviamente, a solução é menos 1 e K mais 2. K vezes K, K ao quadrado, K vezes 2, 2K, menos 1 vezes K menos K, 2K menos K, K, e menos 1 vezes 2, menos 2. Então, eu tenho essa expressão aqui. Dessa maneira, eu posso reescrever o meu resultado como sendo TK dividido por TK menos 1 é igual a K que multiplica K mais 1 dividido por K menos 1 vezes K mais 2. E com isso, eu obtenho então a seguinte forma: o meu produto dos n termos nada mais é do que o produto com K indo de 2 até n, de K vezes K mais 1, dividido por K menos 1 vezes K mais 2. E agora eu vou abrir esse produto, efetivamente. Como que ele ficaria? Então, ele vai ficar, quando K for 2, eu vou obter 2 vezes 3 dividido por 1 vezes 4. Tudo isso multiplicado por, agora com K igual a 3.
3 vezes 3 mais 1, dividido por 3 menos 1, dividido por 3 mais 2. Tudo isso vezes o próximo termo, que é com K igual a 4. 4 vezes 4 mais 1, dividido por 4 menos 1, vezes 4 mais 2. E assim sucessivamente, até chegar em n menos 1 antes de chegar no n. Então, no n menos 1 vai ficar n menos 1, que multiplica n menos 1 mais 1, que é n, dividido por n menos 1 menos 1, que é n menos 2, vezes n menos 1 mais 2, que é n mais 1. E, por fim, o último termo, que é com k igual a n. Então, vai ser n mais 1, dividido por n menos 1, vezes n mais 2. E aqui eu observo o seguinte, algumas coisas começam a cortar. Então, cada primeiro termo do numerador corta com o primeiro termo do denominador da fração seguinte. 3 corta com 3, 4 vai cortar com 4, até chegar em n menos 1 aqui, no penúltimo, que vai cortar com n mais 1 no último. Muito bem. Aí vamos observar o seguinte, cada segundo termo de denominador corta com o segundo termo do numerador da próxima. Então, esse 4 corta com esse 4, esse 5 corta com esse 5, vai ter um 6 aqui que vai cortar com um 6 aqui em cima, até chegar nesse n mais 1 que vai cortar com esse n mais 1. De maneira que eu vou obter o seguinte, olha só, todos os termos, à exceção desses primeiros dois aqui e desses dois últimos, foram cancelados, foram cortados. Aqui também, da mesma forma, o segundo termo de um numerador cortou anteriormente com o segundo termo de denominador da fração anterior, e o primeiro termo de denominador cortou com o primeiro termo de um numerador da fração anterior. E o que sobra no final desse produto, depois de todos esses cancelamentos, é 3 dividido por 1 vezes n dividido por n mais 2. 3, 1, n mais 2. De onde eu posso escrever o que? A minha expressão Pn nada mais é do que 3n dividido por n mais 2. E com isso a gente resolve a questão porque ele pede para a gente o P de 1991. Então, o P de 1991 vai ser 3 vezes 1991 dividido por 1991 mais 2, o que vai dar, então, 3 vezes 1991 dividido por 1993. E aí ele vai me perguntar, esse número é próximo de quê? Aqui eu vou escrever ele da seguinte maneira, 3 vezes a fração 1991 dividido por 1993. Como esse numerador é menor que esse denominador, então eu sei que esse valor é menor do que 1, portanto, 3 vezes ele tem que dar menor do que 3. E aí aqui, então, se eu voltar, eu já excluo essa alternativa E. Só que eu tenho que entender qual desses valores vai ser. Aqui nem fica difícil, eu posso até mesmo escrever a divisão, se eu quiser. Mas uma outra abordagem que eu vou usar é o seguinte, 3n dividido por n mais 2 é a mesma coisa que 3n mais 6 menos 6 dividido por n mais 2. Essa primeira parte vai simplificar e fica 3 menos 6 dividido por n mais 2. Então, o valor de P 1991 também é a mesma coisa que 3 menos 6 dividido por 1993. 6 é um número muito menor que 1993, então isso vai dar bem próximo de 3, de maneira que a minha resposta é 2,9. Aqueles que estejam interessados, eu vou apresentar o valor do cálculo mesmo. Então, 3 vezes 1991 dividido por 1993 vai dar a mesma coisa que 2,996989,463. Mas aqui, esse resultado de que esse valor é muito menor do que 1, já também permitiria a gente concluir a resposta certa. Então, pessoal, essa foi a nossa questão da prova de HSME de hoje. O que vocês acharam dela? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, por favor,
deixe aí para a gente que será muito bem-vindo. E não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar as nossas outras questões. Com isso, pessoal, eu me despeço. Um forte abraço e até a próxima questão.